Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Luciana, aqui do Rico Domingues, e estou aqui hoje para passar algumas dicas para vocês a respeito de direito tributário. Vamos conversando um pouquinho sobre a diferença entre bis in idem e bitributação. Um assunto legal para ser cobrado em concursos públicos, né? A diferenciação entre esses dois institutos, certo? Gente, o normal, quando nós estamos pensando em direito tributário, é sempre, né, identificar uma situação em que um fato gerador dê origem a uma obrigação tributária. Esse é o senso comum que nós temos, certo? Lembrando que o fato gerador é aquela situação concreta que materializa uma hipótese de incidência, uma hipótese prevista na legislação e que, vindo a ocorrer, a se materializar por meio de um fato gerador, ocasiona o surgimento de uma obrigação tributária. Então, o comum é nós pensarmos que, verificado um fato gerador, surgirá uma obrigação tributária correspondente. Embora isso ocorra em grande parte dos casos, não é sempre assim. Existem, sim, hipóteses em que, da verificação de um único fato gerador, podem surgir mais de uma obrigação tributária, ou seja, a obrigação de pagar mais de um tributo. É justamente sobre esses casos que nós vamos conversar um pouquinho hoje, certo? Bom, inicialmente, é bom termos em mente que essa situação em que um fato gerador ocasione mais de uma obrigação tributária, ela pode se situar no âmbito do bis in idem ou da bitributação, certo? Eles têm alguns elementos comuns, mas não são conceitos idênticos. Então, por bis in idem, nós devemos entender aquela situação em que, verificado um mesmo fato gerador, surge mais de uma obrigação tributária, porém, o credor, o ente tributante, é o mesmo, certo? Por isso, bis in idem, né? Dois de alguma coisa, dois de algo. No caso, duas obrigações tributárias devidas a um mesmo ente tributante. Já a bitributação, ela tem em comum o fato de que nós estamos tratando de um mesmo fato gerador, ocasionando mais de uma obrigação tributária. Mas então qual é a diferença da bitributação para o bis in idem? A bitributação diz respeito a duas obrigações tributárias com sujeitos ativos distintos, né? Ou seja, devidas a entes tributantes distintos, certo? Então, na prática, pessoal, quando é que nós podemos visualizar situações dessa ordem? O bis in idem, então, mesmo ente tributante, né, exigindo dois tributos em relação a um mesmo fato gerador. A título de exemplo, é interessante nós mencionarmos a autorização constitucional para a instituição de contribuição social para financiamento da Seguridade Social, que é uma modalidade de contribuição especial, né? Que é uma das espécies tributárias, com base em que? Na receita ou faturamento. O artigo 195, inciso 1b da Constituição, ele possibilita, então, que a União Federal institua contribuições especiais na modalidade contribuição social para financiamento da Seguridade Social com base no faturamento ou na receita. Se valendo desta mesma autorização constitucional, gente, deste mesmo fato gerador, na verdade uma hipótese de incidência, né, prevista em lei, uma delimitação constitucional da hipótese de incidência, que depois será prevista em lei específica que institui o tributo, a União criou tanto PIS quanto COFINS. Então, nós podemos ver aqui duas contribuições baseadas, né, de acordo com as leis específicas que as instituíram, em um fato gerador correspondente, que seja receita e faturamento. Logo, gente, aqui nós temos um exemplo prático de bis in idem segundo a doutrina. Certo, pessoal? Deu para visualizar, então, como é que funciona? Ótimo!
Um assunto muito interessante, né, e que já vem sendo objeto de cobrança em algumas provas, é o artigo 154 da Constituição Federal, porque ele disciplina a competência extraordinária da União Federal para a instituição do Imposto Extraordinário de Guerra, certo? Então, é um imposto a ser instituído pela União na iminência ou no caso de guerra externa, no exercício dessa sua competência extraordinária. O que nos interessa aqui no artigo 154 é a previsão que eu destaquei aqui para vocês, que nos diz que, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários poderão ser instituídos pela União, compreendidos ou não em sua competência tributária. Ou seja, ao instituir imposto extraordinário de guerra, né, a União pode optar por instituir este imposto valendo-se do fato gerador de impostos compreendidos em sua competência tributária ou não. Ou seja, pode também se valer de fatos geradores não compreendidos na sua competência tributária. Se a União fizer a opção por instituir um imposto extraordinário de guerra compreendido na sua competência tributária, né, que se valha de um mesmo fato gerador de um outro tributo federal, nós teremos um mesmo ente tributando um mesmo fato gerador mediante dois tributos, duas exações. Sendo o mesmo sujeito ativo, então, União e União, nós estaríamos diante de uma situação de bis in idem. Certo? Caso aqui a União optasse por, ao criar o imposto extraordinário de guerra, instituir um imposto extraordinário de guerra que equivalesse a outro já compreendido na sua competência tributária, com o mesmo fato gerador. Já se a União optasse por instituir um imposto extraordinário de guerra, não compreendido em sua competência tributária, digamos que ela optasse, né, por adotar um fato gerador de um imposto estadual, neste caso nós estaríamos diante de qual figura jurídica? Da bitributação, porque a União estaria instituindo este imposto extraordinário e este mesmo fato gerador daria ensejo a uma outra obrigação tributária de um imposto estadual, certo, gente? Então, o importante de vocês terem em mente aqui para a prova de, né, para fins de concurso público, é que esta previsão aqui, compreendidos ou não em sua competência tributária, que se refere então à possibilidade da União, né, instituir empréstimos extraordinários de guerra, dá ensejo, é uma previsão expressa constitucional que possibilita a adoção, a ocorrência tanto do bis in idem quanto da bitributação. Então aqui sim nós temos uma previsão expressa admitindo essas práticas, certo? E especificamente no que diz respeito ao imposto extraordinário de guerra. Ótimo, gente, isso pode sim ser objeto de cobrança em concurso público. Tá? Bom, não existe então aqui em âmbito constitucional, nós não temos uma vedação genérica em relação ao bis in idem, algo que impeça, né, essa ocorrência de uma forma geral, mas nós temos sim algumas previsões específicas de impossibilidade de adoção dessas técnicas. Então, por exemplo, quando nós vemos lá a previsão a respeito dos impostos residuais, ou seja, ao disciplinar a competência da União, né, em termos residuais, para a criação de novos tributos, diferentes daqueles já existentes, esta competência residual da União, ela pode ocasionar tanto, né, a criação de novos impostos com base no artigo 154, quanto de novas contribuições, novas formas de custeio da Seguridade Social. Então, no âmbito desta competência residual, nós temos duas previsões na Constituição Federal. Uma que nos diz que os impostos residuais não deverão ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos demais impostos discriminados nesta Constituição. Ou seja, aqui há uma previsão para que a União Federal, ao criar impostos residuais, né, não entre no âmbito do bis in idem ou da bitributação, porque ela não poderá se valer de um fato gerador
próprio dos demais impostos previstos na Constituição, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Previsão equivalente nós encontramos no artigo 195, parágrafo 4º, quando também direcionado à União Federal, veda que novas contribuições para a Seguridade Social possuam fatos geradores de outras contribuições, certo? Na verdade, este artigo 195, gente, ele remete ao 154, tá? Da Constituição Federal. Mas a conclusão que se deve extrair da conjugação desses dois artigos é essa, de que as novas contribuições para o custeio da Seguridade Social não poderão ter o mesmo fato gerador das demais contribuições já existentes. Então, se o fato gerador não pode ser o mesmo, há aqui, novamente, né, uma vedação ao bis in idem e à bitributação. Mas vale a pena sim a gente lembrar que no que diz a imposto extraordinário de guerra, aí nós temos uma previsão constitucional que abre espaço tanto para a prática do bis in idem quanto da bitributação. Gente, espero ter contribuído para o estudo de vocês. Obrigada pela atenção e até mais.